Certa noite, uma garotinha chamada Aurora não consegue dormir porque sempre ouve algo se mexendo embaixo de sua cama. Em pânico, ela pede ajuda e seus pais adotivos correm para seu quarto. Aurora os adverte para que não pisem no chão de seu quarto. Ela está convencida de que, se o fizerem, o monstro debaixo da cama sairá e os comerá. Sua mãe adotiva verifica debaixo da cama e não encontra nada, mas Aurora treme de medo e continua insistindo para que eles saiam. Por fim, seus pais saem do quarto e apagam as luzes, achando que é apenas mais um pesadelo. Aurora ainda está muito assustada para ficar em casa, então acaba dormindo na varanda do lado de fora do quarto. Enquanto está sentada lá, ela vê uma estrela cadente. Ela faz um pedido desesperado. Deseja alguém forte o suficiente para ajudá-la a combater o que quer que esteja se escondendo debaixo de sua cama. Pouco tempo depois, um vagalume se aproxima e voa em direção a um homem que estava caminhando nas proximidades. Aurora o reconhece imediatamente. É Mads, o vizinho do apartamento ao lado. No dia seguinte, Aurora observa secretamente Mads quando ele volta para casa. Naquela noite, ela o segue de longe. Quando ela chega ao centro da cidade, as ruas estão lotadas porque a comemoração do Ano Novo Lunar está a todo vapor. Para evitar ser notada, Aurora pega uma máscara que encontra no lixo e a coloca. A partir daí, ela sobe e segue Mads de cima, observando enquanto ele se move em meio à multidão. De seu ponto de vista, Aurora vê Mads entrando em um beco estreito, onde ele é abordado por algo que parece um dragão. Lá embaixo, Mads luta ferozmente enquanto fogos de artifício explodem ao redor deles. Aurora fica completamente hipnotizada, convencida de que o viu lutando contra um dragão durante o festival. Mas a verdade é muito mais perigosa. Mads não está lutando contra uma criatura mitológica. Ele está eliminando assassinos disfarçados de dançarinos de dragão. Depois disso, Mads retorna ao seu apartamento e limpa cuidadosamente cada gota de sangue, certificando-se de que ninguém possa relacioná-lo ao que aconteceu. Durante todo esse tempo, ele já sabia que Aurora o estava seguindo. Na noite seguinte, quando Aurora está prestes a dormir, ela ouve novamente barulhos embaixo da cama. De debaixo do cobertor, ela ouve seus pais adotivos entrando. Então, de repente, eles são atacados por algo que surge de baixo. Aurora fica congelada, incapaz de se mover, forçada a ouvir os gritos deles enquanto o monstro os ataca. De manhã, Aurora acorda e usa uma pequena estátua de hipopótamo para se mover sem tocar o chão. Ela vai verificar o quarto de seus pais e o encontra completamente destruído. Isso é tudo o que Aurora precisa para acreditar que o monstro realmente os comeu. Naquela noite, Aurora fica apavorada só de pensar em descer as escadas. Usando novamente a estatueta de hipopótamo, ela entra em seu quarto, pulando cuidadosamente de um móvel para outro para chegar à cama. Então, acidentalmente, ela deixa cair uma uva e seu coração se aperta. Ela observa quando algo que parece uma garra desliza para fora do chão e agarra a uva. Um segundo depois, o quarto fica escuro e a lâmpada é destruída. Em pânico, Aurora tenta pular em direção à varanda, mas um monstro enorme emerge de debaixo da cama. Ela se agarra e se esforça para ficar de pé, mal conseguindo manter o equilíbrio enquanto a criatura se levanta, apenas para deslizar de volta ao chão. Na manhã seguinte, Aurora acorda e imediatamente olha para o chão. E é aí que ela percebe que tudo aquilo era real. Desesperada, Aurora se disfarça de coletora de ofertas da igreja. Ela rouba o dinheiro das ofertas e corre de volta para o apartamento. Mais tarde naquele dia, quando Mads verifica sua caixa de correio, ele encontra uma carta escrita por Aurora. Nela, ela explica que quer contratá-lo para matar o monstro que vive embaixo de sua cama e também inclui dinheiro como pagamento. Aurora, então, vai pessoalmente ao encontro de Mads e lhe pede ajuda. Em vez de aceitar imediatamente, Mads lhe pergunta por que ela acredita que ele pode lutar contra o monstro. Aurora explica que uma vez o viu derrotar um dragão durante as comemorações do Ano Novo Lunar. Mads lhe diz que os monstros não existem, mas Aurora se recusa a ceder. Quando Mads pergunta se ela contou aos pais o que viu, Aurora revela que seus pais adotivos desapareceram. Mads não acredita nela e pede provas. Aurora o leva para seu apartamento e lhe mostra o quarto de seus pais, que foi completamente destruído. Mads ressalta que, se um monstro realmente os tivesse matado, deveria haver sangue por toda parte. Aurora insiste que o monstro os engoliu inteiros. Ele concorda em ajudar Aurora, mas devolve seu dinheiro. Ele deixa claro que não precisa ser pago. Naquela noite, Mads vai se encontrar com alguém chamado Leverne, um membro do alto escalão da organização de assassinos. Ele lhe entrega fotos dos pais adotivos de Aurora e pergunta se ela os reconhece, explicando que eram vizinhos que desapareceram de repente. Ele suspeita que a verdade é muito mais simples e muito mais sombria. Que um assassino de aluguel estava mirando nele, foi ao apartamento errado e matou as pessoas erradas. Em vez de se sentir aliviado, Leverne se sente desconfortável. Uma garotinha viu o rosto de Mads e sabe o que ele faz.
o que representa uma séria ameaça à organização. Mads insiste que não há nada com que se preocupar, pois a garotinha acredita que ele era um monstro. Mesmo assim, Laverne o aconselha a matar a criança e ir embora. Se ele não o fizer, outro assassino acabará sendo enviado para silenciá-la. No dia seguinte, Aurora se pergunta por que pessoas armadas continuam a caçá-los. Mads finalmente explica a ela que seus pais adotivos não foram comidos por um monstro, mas mortos por assassinos que pegaram o apartamento errado. Aurora está confusa e não consegue entender por que alguém iria querer matá-los. Ele explica a ela que o que viu durante as comemorações do Ano Novo Lunar não era um dragão, mas assassinos disfarçados de artistas que estavam tentando matá-lo para vingar um dos seus que ele havia eliminado anteriormente. De repente, batem à porta do apartamento. Mads abre a porta e encontra uma mulher chamada Brenda, que diz ser do serviço social e que é uma visita agendada. Pensando rapidamente, Mads finge ser o pai adotivo de Aurora. Brenda ressalta que Aurora já está em seu terceiro lar adotivo, o que claramente pega Mads desprevenido. Ele ignora o fato e pede a Brenda que volte mais tarde naquela noite, dizendo que está ocupado. Antes de sair, Brenda confirma que voltará à noite. Depois que ela sai, Mads olha pela janela e vê Brenda entrando em uma van de aparência suspeita. É então que suas dúvidas são reforçadas. Ele começa a acreditar que ela não é uma assistente social, mas uma agente do FBI disfarçada. Mads então volta sua atenção para Aurora e pergunta a ela sobre seus pais adotivos anteriores. Se aqueles que foram comidos pelo monstro eram seus terceiros pais adotivos, o que aconteceu com os outros? Aurora explica calmamente que todos os seus pais adotivos foram comidos pelo monstro. De volta ao apartamento, Brenda retorna. Aurora deixa entrar e a adverte para não pisar no chão se não quiser ser comida pelo monstro. Brenda descarta o fato como uma brincadeira de criança. Mads rapidamente manda Aurora se esconder em seu quarto, onde ela se esconde atrás da cama. Ele então explica a Brenda que eles estão correndo um grande perigo. Aurora acredita que todos os seus pais adotivos foram comidos por um monstro, mas Mads está convencido de que eles foram mortos por alguém. Se isso for verdade, então o assassino ainda está caçando Aurora e não vai parar até concluir sua tarefa. Mads pede a Brenda que chame reforços, certo de que os agressores atacarão novamente naquela mesma noite. Pela janela, eles veem um grupo de pessoas do lado de fora do apartamento. Mads tem certeza de que são assassinos esperando a oportunidade certa. Brenda imediatamente entra em contato com sua equipe do lado de fora, finalmente revelando a verdade. Ela não é uma assistente social, mas uma agente do FBI, e ordena que os reforços entrem em ação. Mads explica sua suspeita crescente de que Aurora pode ter testemunhado o sequestro de seus pais biológicos. Isso explicaria por que os assassinos continuam a persegui-la. Logo depois, alguém bate à porta novamente. Mads a abre e encontra Laverne. Ela pede que ele vá embora imediatamente, avisando de que a organização enviou 6 assassinos para matar ele e Aurora. Mads diz a ela para não se preocupar, assegurando-lhe que já tem um plano. Ela diz a Mads para parar de se preocupar com a garota, insistindo que Aurora viu os rostos dela e de Mads e que está destinada a morrer de qualquer maneira. Ela pede que ele se salve enquanto ainda há tempo, mas Mads se recusa a abandonar Aurora. Furioso e frustrado, Laverne finalmente se vira e vai embora. Dentro do apartamento, Brenda finalmente revela que é uma agente do FBI que está investigando o desaparecimento dos pais adotivos de Aurora. Mads finge surpresa e pergunta por que o FBI está envolvido no caso de Aurora. Brenda admite que ainda não tem respostas claras. A única pista concreta vem da casa dos primeiros pais adotivos de Aurora. Um frasco de esmalte encontrado ao lado da cama de Aurora. Mads não dá atenção a isso, brincando que talvez o monstro o tenha cuspido. Nesse momento, eles ouvem um barulho vindo do quarto de Aurora. Mads vai dar uma olhada, preocupado com a possibilidade de um assassino ter entrado no quarto. Aurora entra em pânico e tenta avisá-lo para não pisar no chão. Mas Mads a ignora e diz a ela para se esconder atrás da cama e ficar lá. De repente, ouve-se um tiro do lado de fora da porta e Brenda é baleada. Mads pega a arma de Brenda e dispara enquanto a arrasta para o banheiro para consertá-la. Do lado de fora, 2 agentes do FBI chegam e abrem fogo contra os assassinos, forçando-os a entrar no apartamento. Dentro do banheiro, fica claro que Brenda está usando um colete à prova de balas. Ela recupera a consciência e pede sua arma de volta. Mads espia por baixo da porta e é então que ele ouve um movimento sob o assoalho. Naquele momento, a dúvida se transforma em medo. O monstro de que Aurora falou pode ser real. Então o monstro aparece na frente dos assassinos. Em pânico, eles disparam contra ele, mas sem sucesso. Um após o outro, a criatura os devora. Os poucos assassinos ainda vivos se agarram às paredes, aterrorizados. 2 agentes do FBI entram e ordenam que os assassinos sobreviventes desçam. Brenda diz a Mads para levar a Aurora para um lugar seguro enquanto ela prende os assassinos. No momento em que Brenda e o FBI se preparam para sair,
O monstro subitamente fecha a porta do apartamento. Ele reaparece e devora todos que estão lá dentro. Mads usa a estátua de hipopótamo para se mover pelo chão e chega ao quarto de Aurora. Ele tenta fazer com que ela escape pela janela, mas antes que eles possam escapar, o monstro aparece e engole Mads vivo, depois afunda de volta no chão. Aurora fica com o coração partido, acreditando que todas as pessoas de quem ela gostava foram levadas pelo monstro. Na manhã seguinte, Aurora ouve um barulho estranho. Para sua incredulidade, Mads ainda está vivo. O monstro o cospe, rejeitando porque seu corpo está coberto de esmalte. Aliviada, Aurora corre até ele e o aperta com força. Pouco depois, chega outra pessoa. É Laverne. Ela fica atonita ao encontrar Mads e Aurora ainda ali e imediatamente supõe que Mads tenha matado todos os assassinos que os perseguiam. Mads a adverte para não pesar no chão, mas ela o ignora. Mais tarde, a verdade é revelada. Laverne é a mãe biológica de Mads. Mads tenta desesperadamente impedi-la de avançar, mas já é tarde demais. O monstro aparece de repente e devora Laverne viva. Quando a criatura se volta para Mads, Aurora intervém e a detém. Para sua surpresa, o monstro a obedece. Ele se acalma e se torna gentil. Nesse momento, Aurora finalmente percebe que o monstro nunca teve a intenção de machucá-la. Ele existe para protegê-la. Com essa percepção, Aurora não tem mais medo. Mads decide que é hora de deixar a cidade. Ele leva Aurora com ele e o monstro os segue de perto, desaparecendo nas sombras enquanto eles desaparecem juntos. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.